pessoal! Hoje vamos falar do meu terceiro mês de gestação, mas antes sim, cortei meus cabelos, aquele cabelão não existe mais, cortei muito, como vocês estão vendo. Quem lembra dos outros vídeos, meu cabelo tava para baixo dos seios, tava quase no umbigo, então eu cortei muita coisa. Eu fiz aquele corte com uma pontinha assim, tá vendo? Mas ele tá dividido de lado, então tá mais como um corte normal mesmo. Eu fiz esse corte querendo muito usar cachinhos na ponta, mas eu fui fazer com a chapinha e eu só consegui fazer de um lado. Então, abafem o caso que uma hora eu consigo. Mas bora pro vídeo então. Bom, pessoal, vamos falar da nona, décima, 11ª e 12ª semana, o terceiro mês de gestação. Nesse terceiro mês é aquela ansiedade, né, gente? A gente fica, pelo amor de Deus, chega logo 12ª semana pra fazer a translucência, pra saber se tá tudo bem, porque é uma ansiedade que não cabe na gente. Eu não consigo descrever o que eu sentia durante esse período antes de fazer a translucência, que foi bem complicado, eu ficava muito ansiosa, mas vamos falar semana a semana então. Na nona semana foi quando eu fiz o segundo ultrassom. Eu fiz o primeiro, como eu falei pra vocês nesse vídeo que vai estar linkado aqui. Eu fiz o primeiro com 7 semanas e 3 dias. E nesse primeiro a gente achou uma coleção de sangue ao lado do saco gestacional, que me deixou muito preocupada. E com 9 semanas eu repeti o ultrassom para ver se essa coleção de sangue teria saído ou não. E sim, com 9 semanas no ultrassom, a gente viu que não tinha mais coleção de sangue alguma e eu não tive nenhum sangramento, como a médica disse que poderia acontecer, poderia não acontecer. Aconteceu o que ela previu, o organismo absorveu essa coleção de sangue e eu não tive sangramento nenhum. E a coleção de sangue saiu sozinha, sem tomar nenhum remédio, graças a Deus. Com 9 semanas também foi quando saiu o meu exame de sexagem fetal e foi quando a gente descobriu que o Rafael era um menininho, que a gente estava esperando o Rafael, que a gente estava esperando o menino. E aí a gente fez o chá revelação um dia depois que saiu o resultado do exame, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês também, meu chá revelação. E foi muito divertido poder saber qual era o sexo do bebê, porque até então eu tava comprando roupinhas todas neutras, porque eu não sabia o sexo, então tem muita coisa neutra no armário do Rafael, porque eu fui comprando coisas adoidadamente sem saber o sexo, e depois que eu descobri, eu comecei a comprar então coisinhas de menininho. Mas antes eu comprei só coisinhas neutras. Eu tô passando a mão aqui no cabelo o tempo inteiro, gente, porque eu ainda não me acostumei. Desculpa, tá? Uma hora eu me acostumo, prometo. Com 10 semanas agora, gente. Com 10 semanas foi quando eu voltei pro semestre da faculdade. Pra quem não sabe, eu faço direito em período integral das 8 às 5h10. E quando eu estava de 10 semanas, estava iniciando o sexto período pós-férias, né? Que eu tô no terceiro ano, então eu tava no sexto período, começando o sexto período depois das férias de julho. E foi quando eu tava com 10 semanas e foi quando eu comecei a ter um pouquinho de enjoo. Pra eu não falar pra vocês que eu não tive nada de enjoo, com 10 semanas eu comecei a ter um pouco. Pra lavar a louça, por exemplo, quando sobra comida na louça, sabem? Então eu comecei a ficar com um pouco de ânsia quando eu ia lavar a louça e não é desculpa, tá, gente? Juro que não, eu odeio lavar a louça. Mas realmente eu comecei a ter enjoo com isso. E também enjoo com algumas outras comidas, tipo, eu lembro que eu comi um salgado na cantina da faculdade de hambúrguer de frango e o hambúrguer tava com gosto péssimo. E aí de noite o Giovanni foi comer um hambúrguer de frango que ele fez em casa e me deu muito enjoo. Então foi nesse período que eu tive enjoo. Eu não cheguei a vomitar, mas eu tive enjoos. Com 11 semanas, os enjoos foram cessando, foram parando, mas eu continuava com o estômago pesado, eu me sentia cheia o tempo inteiro, não queria comer. Eu tava comendo porque eu sabia que precisava, mas eu tava sempre cheia, sempre com o estômago pesado e tudo que eu ia comer eu ficava meio, não sei, eu sentia um pouco de repulsa, sabe? Então eu bebia bastante água, porque como eu tava sempre com o estômago pesado, a única coisa que costumava descer bem era a água, então com 11 semanas foi isso que aconteceu.
Com 12 semanas, finalmente fizemos o ultrassom de translucência nucal e foi quando a gente viu que estava tudo bem com o nosso pequenininho e que ele tinha o ossinho do nariz, que a medida da nuquinha estava normal e foi aí que a gente ficou um pouquinho mais tranquilo. E nessa semana também, na 12ª semana, a barriga começou a aparecer. Então começou a aparecer aquela pontinha de barriga, porque no começo, nas fotos que vocês viram no vídeo anterior, que vai estar linkado aqui pra vocês, era inchaço. Então o inchaço, depois daquelas semanas, foi sumindo. E depois começou a voltar a barriguinha com 12 semanas, que aí foi realmente uma barriguinha e não um inchaço. Além disso, gente, eu continuei com espinhas na testa até hoje, agora que tá começando a melhorar, mas 12 semanas ainda tinha muita espinha surgindo, muita espinha saindo e nascendo novas e não parava, era espinha pra todo lado, não tava dando pra esconder minhas espinhas, eu podia passar qualquer corretivo que continuava com a testa toda cheia de espinha. E sempre foi na testa, gente, aqui embaixo não, mas na testa era um abacaxizinho. Vocês podem ver que agora eu tô com a carinha gordinha, né? Que mais, gente? Além disso, na 12ª semana foi quando eu voltei a comer coisas doces. Eu contei pra vocês no vídeo anterior de diário de gravidez que eu perdi total a vontade por doces. Não comia nada de doce, gente. Eu só queria salgado. Doce não me descia. E na 12ª semana eu comecei a comer doces de novo e gostar de doces de novo. E foi voltando essa vontade, assim, por doces e normal. Voltou agora a comer doce salgado normalmente. Que mais, gente, que eu tenho pra falar da 12ª semana? Na 12ª semana foi quando começou a voltar a minha libido também. Porque eu acho que a gente fica muito nervosa sem saber se tá tudo bem com o bebê. Então a gente fica meio, sei lá, vai machucar. Então a gente evita, né? A gente não quer. Então na 12ª semana foi quando começou a voltar a minha libido, tá bom? Gente, então é isso. Pro 3º mês foram essas as coisas que aconteceram, que eu decidi contar pra vocês. Então espero vocês no próximo vídeo de diário de gravidez. Agora eu vou soltar um vídeo de diário de gravidez atrás do outro, porque eu preciso me juntar com vocês a semana que eu tô agora, que eu estou de 23 semanas, então eu preciso continuar. Então é isso, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de, clicar muito no joinha pra mim. Se inscrever aqui no canal, aqui embaixo, se você ainda não é inscrito. E é isso, gente. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!